Externo a Deus, irmãos, a mais singela gratidão da minha alma pela oportunidade que me é concedida de estar aqui com a incumbência de poder transmitir uma porção da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, que muito estimo, e que nessa manhã a responsabilidade sobre meus ombros aumenta depois de uma palavra tão maravilhosa. Vim para entregar, saio daqui recebendo algo da parte de Deus glorioso. Deus continue usando o Senhor dessa forma, poderosamente, com tanta sabedoria e unção da parte de Deus. Amém, irmãos? Trago a paz também da minha congregação, a qual pastoreio ali no Parque das Américas. Estamos numa grande incumbência de reconstrução do nosso templo, que estava condenado, e nós, pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de demoli-lo e estamos reconstruindo novamente. Então eu louvo a Deus, porque Deus tem estado no controle de todas as coisas. Eu convido os irmãos, antes de vos assentar, a abrir as vossas Bíblias juntamente comigo, onde nós iremos trabalhar nesta manhã, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 15. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 15. Eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um versículo e a seguir os irmãos leem o outro, e assim até chegarmos ao fim. Podemos iniciar? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo trabalho em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a raiz que mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará, e os folhos lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos unirei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Podemos assentar, amados. Meus queridos e amados irmãos, com base neste último versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 16, eu quero vos trazer nesta manhã uma palavra da parte de Deus com o tema propósito de uma escolha. Nós estamos vivendo uma era que muitos têm almejado o ministério, e muitos admiram, acham belo quando alguém ocupa uma tribuna ou de posse de um microfone
pode explanar a palavra de Deus. E muitas pessoas querem ocupar essa posição por diversos motivos. Alguns por causa da fama, por causa do prestígio, por causa de tantas outras coisas. Mas a realidade é que a Bíblia vem nos demonstrar que Deus ele tem um propósito específico para cada chamada. Deus ele tem um propósito específico na vida de cada um de nós. E é sobre este propósito que eu vos quero falar nesta manhã. É sobre este propósito que eu vos quero falar nesta manhã, observando com foco na escolha de cada um dos discípulos, dos apóstolos, e com certeza eu tenho a plena convicção que o Espírito de Deus irá nos mostrar de uma forma muito clara o que é que Ele quer conosco, o que é que Ele deseja de cada um de nós, por que fomos escolhidos, por que fomos chamados, qual é o propósito que Ele tem na nossa vida. Bom, quando olhamos para dentro, amados, deste contexto a qual escolhemos para nos transmitir aqui esta manhã, falando sobre o propósito de uma escolha, a primeira coisa que eu posso enxergar é que Jesus, ao escolher os seus discípulos, Ele escolheu cada um deles com um propósito diferente. Se nós fizermos uma análise minuciosa dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e tendo mais um que foi o 13º, depois que Judas então tirou a sua própria vida, sendo ele próprio excluído desse colegiado de apóstolos, e aí entra então Matias, o que eu vou perceber, que cada um desses discípulos, o Senhor os chamou com propósitos diferentes. Nenhum deles parecia com o outro, nenhum deles tinha a mesma característica que o outro tinha. É só observarmos de uma forma muito clara que nós vamos perceber que o Senhor teve cuidado de escolher os discípulos, e quando Ele os chamou para si, Ele escolheu esses discípulos para que pudesse vir a desempenhar um papel na sua seara, e esse papel que fosse desempenhado na sua obra, na sua seara, tivesse algumas características inerentes a cada um deles. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas querem imitar as outras, que muitos obreiros querem criar a característica daquele obreiro fulano de tal, que querem se portar como obreiro fulano de tal, que querem pregar como obreiro fulano de tal. Mas o que nós aprendemos no propósito de escolha de Deus para a vida dos obreiros é que Deus, ou que Jesus, na sua infinita sabedoria, Ele escolhe discípulos e dá uma incumbência ministerial para cada um, que se difere, cada um deles, do seu comportamento. Mas nós queremos, irmãos, tomar por base aqui, mais especificamente, falando a respeito do apóstolo João. Se os irmãos tiverem a oportunidade de fazer uma pesquisa mais detalhada a respeito da vida dos outros apóstolos, nós vamos observar que, não tendo como um comportamento exclusivo de escolha sobre os apóstolos em si, mas Jesus, Ele tinha 3 apóstolos que eram mais chegados, e a Bíblia nos mostra muito claro que Pedro, Tiago, João eram os apóstolos que sempre estavam mais próximos de Jesus. Eram aqueles apóstolos que, quando Jesus se retirou para orar, pediu para que eles fossem com eles e acompanhassem eles e o ajudassem na intercessão, visto que quando Jesus retorna até aqueles discípulos, Jesus encontra-os dormindo e exorta-os e pergunta-os: vocês não poderiam velar pelo menos 1 hora comigo? Mas, amados, de todos os apóstolos que nós podemos observar, nós vamos entender que o apóstolo João, ele possui uma característica diferenciada, tanto dos 12, como até mesmo dos 3 ou dos 2 escolhidos, que mais estavam ao lado de Jesus. É observar que o apóstolo João era sempre aquele que estava próximo de Jesus, com o rosto sobre o seu peito,
nós o reconhecemos biblicamente como apóstolo do amor, mas não for assim. Se fizermos uma análise própria de quem era João, nós vamos observar que João, a própria Bíblia vai nos mostrar que ele tinha como apelido, juntamente com os seus irmãos, filhos do trovão. Por quê? Visto que em um dos seus comportamentos, eles, observando a reprovação do povo diante do ministério de Jesus, então eles disseram: olha, Senhor, vamos clamar por fogo e vamos pedir que queime e acabe com todos este povo. E aí Jesus: não, meu filho, nós não viemos para destruir, mas viemos para reconstruir. Vejamos, irmãos, que quando nós olhamos para dentro da biografia do apóstolo João, nós vamos encontrar que João era da cidade de Betsaida e ele trabalhava com o seu irmão Pedro na pesca. Conhecido, como eu já disse, como os Boanerges, os filhos do trovão, fazia parte também do rol dos discípulos mais chegados do Mestre. Trabalhou pregando em Jerusalém, escreveu o Evangelho e as 3 epístolas que levam o seu nome, e também o livro do Apocalipse. Foi colocado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, e aí Deus lhe dá um livramento ileso, e ele sai dali sem nenhum tipo de ferida no seu corpo. Algo que mais me chama a atenção na vida deste apóstolo é exatamente o propósito específico que Deus tinha no seu ministério. Irmãos, se pegarmos aqui a história de cada um dos apóstolos, nós vamos observar que a maioria, ou pode-se dizer que quase todos eles foram martirizados. Falar de Pedro é lembrar que os historiadores nos mostram que a sua morte foi uma morte terrível, fora crucificado de cabeça para baixo. Falar de Tiago, fora decapitado. Falar de outros apóstolos que foram mortos de formas terríveis, como martírios no seu ministério, mas não abriram mão de servir a Jesus e de levar a preciosa semente, e de não recusar o propósito específico que Deus tinha para com a sua vocação, para com o seu chamado. Mas quando eu olho para o ministério do apóstolo João, eu vejo, amados, que Deus tem uma vocação diferenciada para este apóstolo. Deus tem um propósito diferenciado para este apóstolo. Segundo os historiadores, não obstante o apóstolo João ter a oportunidade de escrever o seu evangelho que leva o seu nome, ter a oportunidade de ter escrito 3 epístolas e ter a grande revelação do livro do Apocalipse, este homem ainda tem a rica oportunidade de morrer na velhice. Alguns historiadores dizem que ele morreu com mais de 100 anos de idade. Agora observa, irmão, Deus tinha um propósito diferente na vida do apóstolo João. Como esta vocação, este propósito se diferenciava dos outros apóstolos, não é diferente para conosco. Deus esta manhã nos vai revelar, através dessa instrução da palavra de Deus, sobre a escolha que Ele tem para o teu ministério. O teu ministério não é igual ao outro. O teu chamado, a tua vocação, a tua história, o que Deus reservou para você, não há de se comparar àquilo pela qual Ele fez em outras vidas, porque senão Deus criaria várias pessoas com mesma personalidades, e cientificamente já é comprovado que não existe ser humanos igual. E eu pergunto, se não há ser humano igual na face da terra, por que será que Deus queria ou iria querer levantar outro Oséias, outro pastor Oséias? Não, Deus tem um propósito de escolha diferenciado para a tua vida, e é isso que nós vamos trilhar nesta manhã. Mas veja, meus queridos e amados irmãos, que observando o texto que nós acabamos de fazer a menção de ler aqui esta manhã, nós vamos encontrar algo interessante. Primeiro, que esse texto ele vai falar sobre algo pela qual Jesus estava preocupado. A primeira coisa que nós encontramos dentro do capítulo de número 15
é que o capítulo 15 ele está falando sobre relacionamentos. Jesus agora chama os seus discípulos e começa a explanar a respeito da videira verdadeira, que era Ele próprio, e ele começa a abrir um leque sobre a importância do relacionamento para que se pudesse dar fruto. E algo que me chama a atenção, que esse capítulo de número 15, ele se divide em 3 partes. A primeira parte desse capítulo, ela vai falar sobre o permanecer, quando Jesus se coloca como a videira verdadeira e alerta sobre a importância na vida do cristão para que ele possa dar fruto. E Jesus diz: olha, é impossível que alguém venha dar fruto se não estiver enxertado em mim, ou seja, na videira verdadeira. A segunda parte, que se divide o capítulo de número 15, vai falar a respeito do amor. Jesus vem exortar agora sobre a importância do amor ao próximo, que é impossível que nós possamos ser prósperos, que nós possamos ter uma vida abençoada, que nós possamos ter a comunhão, a graça, a coinonia no meio da igreja, se nós não lutarmos para viver uma vida de comunhão em amor. E a terceira parte desse capítulo vai falar sobre o consolo em meio à perseguição. Nós dividimos aqui sobre, ainda como base para esse tema que nós adquirimos para podermos compartilhar com os irmãos, nós dividimos em 5 tópicos que os irmãos podem nos acompanhar aí na apostila. O primeiro tópico que nós entendemos como propósito de uma escolha para a vida de um obreiro é que o Senhor, Ele nos chama para tornar-nos frutíferos. Ninguém que fora chamado para exercer um ministério na obra de Deus fora chamado para apenas ficar como um título de membro na igreja, porque há muitas pessoas que aceitam a Jesus e ela se contenta em dizer: eu sou apenas um membro de banco. Mas já existia um cantor, ainda existe um cantor, que em sua expressão ele dizia que membro de banco é prego e parafuso. Deus tem convocado a todos nós nessa grande convocação, nessa grande comissão. É lógico, Deus separou alguns entre nós para trabalhos específicos, como para o chamado para o ministério. Mas cada um de nós, credenciado ou obreiro ou não, estando na igreja, temos um chamado por Deus, e Deus nos escolheu com propósitos na sua obra, visto que se a igreja entender, se cada um de nós que fomos chamados por Deus compreender esse chamado, a igreja do Senhor, ela tem muito a ganhar, ela tem muito a prosperar, ela tem muito a crescer. Parem para pensar, amados, se uma igreja contendo aproximadamente cerca de 100 membros, cada um dos seus membros se preocuparem em dar fruto e ganhar uma alma para Jesus durante um ano, no ano seguinte nós teremos aí 200 membros naquela congregação. No ano que vier após aquele ano, nós teremos 300 membros. Imagine durante 5 anos quantos membros nós não teremos naquela congregação, porque nós precisamos entender que Deus tem um chamado para cada um de nós, e esse chamado é um chamado específico, mas ainda que esse chamado seja específico, não foge o propósito de sermos árvores frutíferas, de produzir frutos. Muito bem, a preocupação de Jesus em relação o fruto produzido era tão grande, amados, que nesse mesmo o versículo de número 1 até o versículo de número 2, Jesus revela dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira ela, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Amados, em Mateus, no capítulo de número 21, no versículo de número 18, eu gostaria que algum dos irmãos, os obreiros, abrisse a sua Bíblia e me ajudasse, por favor, e ficasse de pé e lesse esse versículo para nós. E depois um outro obreiro, Lucas 13:6, e um outro, Mateus 7:16. Vamos começar pelo primeiro, Mateus capítulo de número 21, versículo de número 18. Se você encontrou, por favor, se coloque de pé e leia. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém. Então, o primeiro propósito de Deus, irmãos, para as nossas vidas é tornar-nos frutíferos. Jesus, a Bíblia nos conta que nessa passagem, Jesus, tendo fome, se aproxima de uma figueira, e agora, quando olha para aquela figueira, ele só vê naquela figueira o que, irmãos? Folhas. É bonito olharmos para uma figueira ou para qualquer árvore frutífera e admirá-la pela sua beleza de possuir folhas verdes. É bonito. Eu particularmente moro ali em Ribeirão Pires e ali tem muito verde. Eu gosto da mata verde, eu acho muito belo. Mas, irmãos, a beleza não é nada se não produzir frutos. Para que nós queremos uma árvore frutífera na nossa casa, no nosso quintal, se nós entramos anos a fio e não podemos desfrutar de nenhum fruto daquela árvore? A Bíblia vai nos mostrar que Jesus chegou até essa árvore, tendo fome, ele não fora capaz de encontrar, ou Jesus não encontrou nenhum fruto, porque aquela árvore não tinha fruto a não ser folhas. Trazendo isso para as nossas vidas, eu questiono a mim mesmo e até considero, irmãos, considerar o fato de que, como estamos diante do Senhor? Será que olhar para nós, a igreja, os obreiros, o ministério, será que nós somos capazes de demonstrar que somos árvores frutíferas ou não? Será que se olharmos para nós só temos aparência? Olhando para nós apenas demonstramos uma aparência bela, estamos cheios de folhas verdes, mas não conseguimos oferecer nenhum fruto para a obra do Senhor. E a minha preocupação com isso é: o que será que Jesus fará conosco, visto que se Ele olhar para nós e tiver fome e não encontrar em nós nenhum fruto para se alimentar? O irmão que achou Lucas 13:6, por favor. Esta parábola de certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Muito bem. Agora, no capítulo de número 13 do Evangelho de São Lucas, eu encontro algo interessante. A primeira condição, eu encontro Jesus diante de uma figueira bonita, vistosa, mas que não tinha fruto para lhe oferecer. Agora, em Lucas, eu vou encontrar uma situação de esperança, porque a Bíblia diz que nesse contexto ali havia um homem que criava, um lavrador da terra, que tinha entre as suas plantações uma figueira, e essa figueira não dava fruto. E ele, chamando um dos seus servos para que pudesse vir e cortar aquela figueira, esse seu servo disse: Senhor, deixa ela aí, deixa mais um tempo, eu vou estercá-la, eu vou cuidar dela, e se ela não der fruto, então assim nós tomamos alguma atitude em relação a ela. Irmãos, não é diferente para conosco. Deus ainda se preocupa com a nossa vida, com a nossa situação. Talvez, quem sabe, existem alguns obreiros aqui esta manhã que
que estão passando por dificuldades, estão passando por adversidades e não estão conseguindo produzir frutos na obra do Senhor. E quem sabe alguém disse ou tenha falado: olha, tira ele, não serve mais, não produz mais. Mas esta manhã Deus, Ele nos dá mais uma chance, dizendo: deixa Ele mais um pouco aí, vamos orar, vamos interceder, vamos lapidar, vamos trabalhar, porque quem sabe o ano que vem Ele vai produzir fruto para a obra do Senhor. A próxima leitura é Mateus 7,16, algum irmão, por favor. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 7,16, irmão. Mateus, desculpa, me corrigi, irmão. Por seus frutos os conheceis, porventura colhem-se as uvas dos espinheiros? Muito bem, amado, isso aí. Ou figos dos abrolhos? Muito bem. Porque os seus frutos, ou pelos seus frutos, vos conhecereis a árvore. Irmãos, deixa eu apertar um pouquinho aqui. Nós estamos dias difíceis. Nós falamos assim porque somos pastor de igreja, e como pastor de igreja, o pastor Rogério tem a mesma experiência que nós. Todos os pastores sabem disso, que os dias são maus, e o que nós nos preocupamos nessa época é em relação à conduta e o comportamento cristão, porque muitas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida aparente ou de aparência, estão fazendo aquilo que não vivem, estão falando aquilo que não vivem. E aí a Bíblia nos coloca diante de um questionamento esta manhã: pelo vosso fruto vos conhecereis a árvore. Será que uma árvore má pode dar bons frutos? Será que uma árvore que produz figos pode produzir abrolhos? Qual é o nosso fruto? O que nós estamos oferecendo para a igreja do Senhor? Então Deus está preocupado com a nossa condição hoje diante dele. O primeiro propósito de uma escolha na vida de um obreiro é fazer dele uma árvore que produza frutos. Se nós fomos escolhidos para servir ao Senhor, se nós fomos escolhidos para fazer parte do ministério, e nós não estamos produzindo frutos, não estamos produzindo nada para a obra do Senhor, é hora de nós revermos os nossos conceitos, é hora de nós fazermos uma autoanálise, uma autocrítica e perguntarmos para nós mesmos: Senhor, por que é que eu não estou conseguindo produzir? O que é que está de errado em mim? O que é que eu preciso consertar, reparar? Deus nos escolheu, mas nos escolheu com propósito, e o primeiro propósito é fazer de você, que você seja uma árvore frutífera, que você possa produzir frutos para a obra do Senhor. O segundo propósito da escolha de Deus para a nossa vida é a prática da palavra. O versículo de número 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora observe, meus queridos e amados irmãos, que essa questão de prática da palavra é algo muito sério. E aí eu vou retornar a respeito do comportamento e da conduta cristã no tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que não têm mais crédito com Deus. Há muitas pessoas que oram e não têm resposta da sua oração, que pedem e não é respondido e atendido no teu clamor. E há de se indagar e perguntar o porquê disso. Será que apenas é um silêncio de Deus, ou Deus está provando? Que pode ser também, não vamos descartar essa condição. Mas a minha maior preocupação, falando a respeito do propósito da escolha da vida de um obreiro, é que se nós queremos ser alguém para que Deus possa usar a
nossa vida para produzirmos frutos para a obra do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida é entendermos que se nós não praticarmos a palavra do Senhor como Ele ordenou, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Hoje nós estamos vivendo uma época tão difícil que infelizmente as pessoas adentram nos nossos templos e depois de um culto abençoado, depois de uma palavra tremenda, depois de uma ministração que nos faz chorar, que nos comove, que comove a nossa alma, muitas vezes acabam saindo de dentro do templo e quando retornam para os seus lares, esqueceu de tudo o que foi falado, o que foi ensinado, o que foi orientado, o que foi exortado. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, Jesus falando a respeito da parábola do homem prudente. E Jesus fala a respeito da prática da palavra e dá esse exemplo a respeito do homem prudente. Jesus disse: olha, porque aquele que ouve as minhas palavras, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, assoprou os ventos, as águas, mas a casa não caiu. Agora, aquele que constrói a sua casa sobre a areia é comparado ao homem imprudente, ou seja, é aquele que ouve, mas não coloca em prática, é aquele que ouve, mas não há mudança de vida, é aquele que ouve, mas não procura melhorar. E aí Jesus disse assim: ó, esse aí vai construir a sua casa sobre a areia, mas infelizmente vai soprar os rios, o vento vai assoprar, o rio vai correr e a casa vai cair. Eu pensei que essa expressão era uma gíria lá do mundo, mas depois que eu li isso aqui, eu entendi que esse negócio de casa cair é bíblico. E nós muitas vezes não damos crédito. Tem muito crente com a casa caindo por aí. Por quê? Porque não está dando ouvido à palavra de Deus, não está colocando a palavra de Deus em prática. Tem muito obreiro que a sua casa está caindo por aí. Por quê? Porque ele ouve a exortação, ele ouve a orientação, mas não entende que o propósito de Deus para a vida dele, para o ministério dele, é colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos, quer ser próspero no seu ministério? Coloque a palavra em prática. Quer ser próspero no seu ministério? Obedeça a palavra. Quer ser próspero no seu ministério? Viva a palavra. Quer ser próspero no seu ministério? Se alimente da palavra. Quer ser próspero no seu ministério? Não abra mão da palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amados, é tão sério essa questão de colocar a palavra em prática, que lá no Antigo Testamento, a primeira recomendação que Deus dá a Josué ao substituir Moisés, Deus diz para ele no capítulo 1, no versículo de número 8: olha, quer ser próximo? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Quer ser abençoado como foi meu servo Moisés? Medita nela, de dia e de noite. De dia e de noite. Para quê? Para que o teu caminho possa prosperar e prudentemente tenha sucesso. Agora eu pergunto aos irmãos: por que é que tantos obreiros da nossa época estão fadados ao fracasso? Por que é que tantos obreiros da nossa época estão fadados às paixões carnais, aos desejos carnais? Estão colocando a primazia da vocação do seu ministério em segundo plano e estão priorizando os alcances das coisas materiais dessa vida. Por quê? Porque esquecem daquilo que a palavra de Deus, que Deus tem colocado para a nossa vida, da prática da sua palavra. Nós, como os obreiros da casa de Deus, precisamos entender que a palavra, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos que levantar com a palavra, nós temos que almoçar com a palavra, nós temos que tomar o café da tarde com a palavra, nós temos que dormir com a palavra, nós temos que ir para o trabalho com a palavra, nós temos que retornar no trabalho com a palavra, nós temos que comprar, vender com base na palavra, nós temos que viver com a palavra, porque se a nossa vida quer ou precisa mudar, só será possível através da prática da palavra. Aleluia. O terceiro propósito para a escolha de um obreiro, ou para a nossa vida, para a nossa escolha,
é a exortação à prática do amor, versículo de número 12. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós outros, proferindo em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Amados, essa questão do amor é algo tão sério, que se nós colocássemos em prática aquilo que Jesus disse, interessante, que Jesus coloca o mandamento do amor como o segundo mandamento no Novo Testamento. Jesus disse assim: olha, amarás o teu próximo amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando nós falamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso implica, irmãos, em nos colocarmos na condição em que ele está. Aquilo que nós queremos de bom para nós, aquilo que nós queremos de melhor para nós. Eu acredito que cada um de nós aqui, ao sairmos do nosso lar hoje, da nossa casa, para vir à igreja, nós nos preparamos, levantamos de manhã, cuidando, tomamos um belo de um banho, colocamos a melhor roupa, viemos para cá e aqui tomamos um bom café. A outros irmãos teve cuidado aí de tomar os seus medicamentos, e assim consecutivamente. Isso significa cuidado com você, isso significa que você ama você. Se você não amasse você, com certeza nós perceberíamos você, identificaríamos cada um aqui de uma forma muito clara, porque a pessoa, quando ela não se ama, quando ela não gosta dela, ela não se cuida, ela não cuida do seu corpo, da sua aparência, ela não cuida da sua saúde. Então nós nos amamos, porque nós cuidamos de nós queremos o melhor para nós. E não é diferente quando Jesus disse assim: olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você cuida de você, cuida do teu próximo. Você gosta de comer o melhor, então socorre o teu próximo na necessidade, dê o melhor para ele comer. Você está sentindo dor, você sente dor, é difícil passar pela dor, pelo sofrimento, então se preocupa quando o teu próximo estiver passando pela dor, pelo sofrimento, porque a Bíblia nos exorta dizendo: olha, alegrei-vos com os que se alegram, mas também chorai com aqueles que choram. É viver aquilo que o seu irmão está passando, suportando. E muitas vezes, irmãos, é se doar em prol daquele que muitas vezes ninguém quer dar nada por ele. Porque Jesus exortou: olha, se você ama aquele que só te faz o bem, que valor há nisso? Ele está te agradando toda hora, ele te dá presentes, ele só fala bem de você. Aí Jesus diz assim: mas eu quero ver agora você amar aquele que te aborrece, aquele que fala mal de você. Amei os vossos inimigos, aquele que você olha para ele e acha que ele tem um comportamento diferente, ou que você, hoje a gente usa mesmo uma palavra nos nossos dias, dizendo: eu não simpatizo, eu não vou com a cara dele, com a cara dela. Irmãos, isso não pode existir no meio de nós como cristãos. Nós precisamos amar uns aos outros assim como Jesus os amou, porque o apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, ele é muito enfático em falar sobre amor nas suas epístolas, e ele diz assim: olha, se eu aborreço meu irmão a quem vejo, como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Se você diz que não ama o teu irmão, ou se você diz que ama o teu irmão, mas você aborrece, então não há amor de você. Isso é mentira, você é um mentiroso. Então, sem nós não colocarmos em prática o amor ao próximo, irmãos, vamos deixar de lado o propósito da escolha que Deus tem para a nossa vida. Precisamos amar uns aos outros. Essa questão do amor é tão séria, irmãos, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 1, ele diz assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tira. E ele começa a dizer e descrever isso até o fim desse capítulo de número 13, e fala: não adianta eu profetizar, não adianta eu falar línguas estranhas, não adianta eu pregar bem, não adianta eu dar um bom dízimo, não adianta eu fazer nada disso. Se eu não tiver amor, tudo isso é em vão. Então o amor, irmãos, é importante.
instante. Obreiro, se você quer entender o propósito de Deus para a tua chamada, para a tua escolha, entenda que você precisa amar. O amor deve ser o norte do teu ministério. O propósito que Deus tem para com o teu ministério, com a tua chamada, em primeiro lugar, é amar o teu próximo como a você mesmo. Se compadeça do seu irmão, se coloque no lugar dele, entenda as necessidades dele e ajude a ele, amando a ele, porque assim o Senhor te agrada, porque assim o Senhor se agrada, e assim o Senhor há de prosperar o teu ministério e a tua chamada. Muito bem. O quarto propósito de uma escolha é tornar servos em amigos. E o versículo de número 15 diz assim: não vos chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas sendo chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, que coisa maravilhosa é essa? Jesus agora ele nos chama para nos revelar algo glorioso, porque o servo não tem direito nenhum. O servo, se nós olharmos no contexto histórico, o servo ele era subjugado à vontade do seu senhor. Ele não tinha direito de escolha, ele não tinha direito de questionamento, ele não podia participar daquilo pela qual o seu senhor vivia na sua casa. Mas agora Jesus nos traz uma revelação tremenda. Olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, porque agora tudo quanto meu Pai me tem dado eu tenho revelado para vocês. Agora vos chamareis de amigo. Vocês são meus amigos. Irmão, não tem coisa mais gloriosa, mais maravilhosa do que ser amigo de Deus. Aleluia. Sabe o que é ser amigo de Deus? É só darmos um pulo lá no Antigo Testamento e nós vamos encontrar um amigo de Deus chamado ali Abraão. Abraão era amigo de Deus, e a Bíblia diz que Deus chama Abraão com um propósito de escolha tremendo, diferente de tudo. Deus fala: Abraão, sai do meio da tua tenda, do meio da tua casa, do meio da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar diferente, eu vou te revelar coisas grandes. Sai daí, meu filho. A Bíblia diz que Abraão saiu não questionando aonde ia, o que o Senhor daria, o que o Senhor faria, e lá vai Abraão caminhando segundo o querer e a vontade de Deus. De repente, quem sabe lá no meio da sua caminhada, Deus diz assim: olha, Abraão, dá uma olhada para o céu. Abraão sai da sua tenda, olha para o céu, e Deus fala: tenta contar as estrelas. Quem sabe Abraão até tentou contar as estrelas, mas não conseguiu. Deus diz assim: como tu não conseguiste contar as estrelas do céu, assim será a tua geração. Amigo de Deus, irmãos, é coisa linda. Quando nós somos amigos de Deus, Deus revela coisas maravilhosas, coisas inefáveis. Quando nós somos amigos de Deus, não tem que se preocupar não, porque Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos seus, cuida das suas finanças. Deus, Ele provê meios para fazer milagre para com você, levanta pessoas para poder te abençoar. Ser amigo de Deus é coisa gloriosa, e só quem é amigo de Deus sabe como é bom ser amigo de Deus. Amigo de Deus como Moisés. Moisés foi amigo de Deus. Moisés estava lá no deserto, se escondendo, apacentando a ovelha do seu sogro Jetro. De repente Deus se apresenta para ele em uma sarça que queimava, ou melhor, que estava envolta em fogo, mas não queimava, ardia apenas. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai livrar o meu povo da mão de Faraó. Não, peraí, que é isso, Senhor? Sou um homem de língua pesada, não tenho condições. Você vai, porque eu vou ser contigo. Aleluia. Mas se perguntarem quem é que está mandando, em nome de quem, você vai dizer para ele que eu sou, te enviou a voz. Amigo de Deus, irmãos. Deus levanta Moisés, retorna, faz com que Moisés retorne lá no Egito, e agora Moisés tira o povo de Deus da opressão de Faraó, porque Deus tinha um negócio com Moisés, porque Moisés era amigo de Deus. Amigo de Deus é tão glorioso que Moisés, depois de um certo grau de relacionamento com Deus, ele diz: olha, Senhor, será que o Senhor não poderia mostrar a sua face para mim? Nós já estamos há tanto tempo aqui conversando, se relacionando. Eu tenho subido diante do Senhor neste monte,
O Senhor tem me revelado a lei para eu transmitir ao povo, mas eu gostaria de ver a sua face, irmã. Deus olha para Moisés: olha, meu filho, toda coisa tu me pediste, tu não poderás ver a minha face, mas como você é um amigo chegado, íntimo, vamos fazer um negócio. Olha, está vendo aquela fenda da rocha ali? Eu vou passar de costa por aquela fenda e você vai me ver ali entre a fenda. Irmãos, amigo de Deus é coisa gloriosa. Deus se mostra, se apresenta para o amigo dele. Se você ainda não entendeu o propósito de escolha contigo, Deus quer um relacionamento mais íntimo com você. Deus quer que você seja amigo dele, e Deus quer se apresentar para você na fenda da rocha. Oh glória, coisa gloriosa é sentir Deus na nossa vida e ser amigo de Deus. Agora todo mundo quer ser amigo de Deus, né, irmãos? Todo mundo quer ser amigo de Deus. Você pergunta por aí: e aí? Quer ser amigo de Deus? Opa, Deus está no meu coração, quero ser amigo de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Então tem uma condição para ser amigo de Deus aí. Eu não posso ser amigo de Deus de qualquer jeito. Eu não posso ter um relacionamento íntimo com Deus de qualquer forma. Eu preciso obedecer a sua palavra. Eu preciso fazer aquilo que Ele manda. Quem sabe é essa a causa que muitas pessoas não têm tido uma intimidade com Deus. Irmãos, coisa mais gloriosa é você ser amigo dele. Aleluia. É você ouvir a voz dele. Aleluia. É você sentir a presença dele. É em meio à dor, em meio à aflição, em meio à luta, mas você saber que Deus está no controle de tudo. É você saber que Deus cuida de você. É você saber que Deus sabe do que você está passando, o que é que você está passando, e Ele está vendo, e na hora certa Ele vai se levantar em teu favor. Mas para ser amigo dele precisa obedecer. E esse é o fato que muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento com Deus e não entendem o propósito da escolha que Deus tem para com o teu ministério. Não tem como, irmãos. Intimidade e relacionamento com Deus só se faz através da obediência à sua palavra. Não adianta questionar, porque muitas vezes nós questionamos, e muitas vezes aqueles que são subordinados a nós, o ministério, questionam, dizendo: mas pastor, isso é duro, isso é difícil, as coisas aí estão diferentes, estão mais light, e aqui está apertando muito, a situação está complicada. Mas não é o pastor ou o líder que está apertando ou complicando, é a própria palavra. Aleluia. Porque Jesus disse que largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Ou seja, amados, precisamos obedecer a palavra de Deus irrestritamente, sem questionamento, porque só assim poderemos ter um relacionamento com Deus e ser amigo dele. Aleluia. Muito bem. O quinto propósito. O quinto propósito vai nos falar sobre o consolo em meio à perseguição. Versículo de número 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Amados, nós estamos vivendo uma era onde existe uma doutrina dita como a doutrina da prosperidade, que alega que o cristão não pode passar por sofrimento, por provação, por luta, por enfermidade. E estão isentando aquilo que Jesus deixou para nós como uma condição do verdadeiro cristão para poder alcançar a salvação em Cristo Jesus. Jesus não nos pregou um evangelho de facilidades. Jesus não ofereceu um evangelho de muita abundância. Jesus não nos ofereceu um evangelho de riquezas, não. Pelo contrário, Jesus disse: olha, porque todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a tua cruz e siga-me. Jesus disse: olha, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse é que vai ganhar. Aleluia! E muitas vezes nós estamos vivendo neste mundo capitalista, onde aquele que tem mais é que vale, onde aquele que possui mais dinheiro é o que se destaca, onde aquele que trabalha mais, que tem mais formação secular, é aquele que está em alta. Mas não foi esse o evangelho que Jesus nos pregou. Jesus falou sobre a renúncia, Jesus falou sobre o sofrimento, Jesus falou sobre a perseguição, Jesus falou sobre a dor, sobre a luta, sobre a provação. Eu acredito que talvez na Bíblia desses defensores da doutrina da prosperidade não tenha o livro de Jó, ou quem sabe eles considerem o livro de Jó como apenas uma literatura poética e não o consideram como um fato real, como um fato verídico de um homem que era amigo de Deus, agradou a Deus, e mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo não sabendo por que estava sendo provado, a Bíblia diz que ele se levanta e, como um adorador verdadeiro, ele rasga as suas vestes e diz: nu eu saí no ventre de minha mãe, nu eu para lá voltarei. Ele tudo me deu, ele tudo tirou, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aqueles homens estavam olhando para ele, os seus amigos que o Tag, ele faz, ele olhavam para ele tentando encontrar pecado na vida dele, ele disse: olha, pesas-me em balanças fiéis, e sabe Deus quem eu sou. Enquanto a sua mulher olhava para ele e diz: homem, amaldiçoa-se Deus e morre, olha a sua situação. Ele olhava para a sua mulher e disse: olha, mulher, tu falas como uma louca. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não vamos receber o mal? Deus, ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e ele tudo não pecou contra Deus. Pelo contrário, ele diz uma das frases, um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele vai se levantar. Você está passando pela luta, minha irmã. Você está passando pela provação, meu irmão. Você está passando pela dificuldade, pelo desemprego, pela enfermidade. Não pare no meio da caminhada, não desista. Não é pecado que está na tua vida, pelo contrário, o nosso Jesus foi afligido, o nosso Jesus passou por perseguição, e o próprio Jesus nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Eu passei, eu superei, vocês também vão vencer. Vamos superar, porque Deus será convosco. Que negócio é esse? Obreiro não quer ser mais provado, obreiro não quer ser mais privado de situações, obreiro não quer ser mais perseguido. Acha que quando a perseguição bate a porta, quando a calúnia bate a porta, ele quer fazer justiça com a própria mão, ele quer sair em sua defesa. Mas eu quero te dizer esta noite: você não tem que sair em tua defesa, porque você tem um advogado, e o teu advogado é juiz. Ele que defende a tua causa, ele que vai por você, ele que dá a solução do seu problema. E Jesus veio nos consolar: meu filho, eu passei, não é o servo maior do que o seu Senhor, fui perseguido, vocês também serão. Sabe algo que eu acho lindo na Bíblia, irmãos? Que o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, dizendo assim: por que glória será essa? Que se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, aleluia, glorifiqueis a Deus, aleluia, porque isso é agradável ao Senhor. Aleluia. Se você sofrer pelo pecado, não há uma glória nenhuma. Se você padece por causa de alguma perda, ou por causa de algum erro seu, porque a Bíblia muitas vezes nos justifica diante dos nossos erros, das nossas fraquezas, dizendo que queixa o homem, a não ser dos seus pecados, das suas queixas, dos seus problemas, dos seus erros. Mas uma coisa é certa: Jesus disse assim: olha, se vocês sofrerem fazendo bem, isso é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós seríamos, irmãos, perseguidos, que nós passaríamos por muitas adversidades, mas em tudo
não seríamos derrotados, em tudo nós não nos prostraríamos, porque o Senhor seria conosco. Aleluia. Deus é na nossa vida e é Ele quem cuida de nós. Se você quer entender o propósito que Deus tem na tua escolha, na tua vocação, no teu ministério, entenda que você não está ileso de passar pela luta, pela adversidade, pelo desemprego, pela enfermidade, pela afronta, pela dor, pela calúnia. Não, tudo isso você estará passível de passar, porque o nosso Jesus passou. Muito bem. Olha que interessante. Quando eu olho para dentro disso, irmãos, da escolha que Deus tem para as nossas vidas, eu entendo o porquê é que Jesus não tem chamado muita gente para o santo ministério. Porque só aqueles que entendem a vocação do Senhor e o chamado, só aqueles que compreendem o propósito que Deus tem para com a sua chamada e a sua vocação, são capazes de ir até o fim, não desistir e não parar no meio da caminhada. Então entenda esta manhã que o propósito da escolha para a tua vida, primeiro, é que Deus quer fazer com que você produza frutos. Aleluia. Você como um cristão, e nem estou chegando ainda como um obreiro, mas se for um cristão que vem à igreja todo dia participar do culto como um adorador, esquece essa questão de membro de banco, porque todos nós somos comissionados. Você tem a obrigação de dar fruto. Imagine nós que somos obreiros, quantas almas nós ganhamos? Faça essa pergunta para você. Falta poucos meses para acabar o ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Nenhuma. Então reveja os seus frutos, como é que eles estão sendo produzidos. Prática da palavra, irmãos. Não tem sucesso ministerial se não vivermos a prática da palavra. É necessário que nós entendamos que o amor ao próximo é fundamental para que haja a presença do Espírito Santo no nosso meio e para que o obreiro tenha sucesso na sua vida. Porque o obreiro que não vive uma vida de amor, de comunhão, de graça com o próximo, não pode ter sucesso no seu ministério. Deus jamais irá atuar e ajudar e prosperar a sua chamada. Visto, irmãos, que o salmista foi muito claro quando ele fala a respeito da união, e ele nos exorta dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e vai até a barba e a barba de Arão. O óleo aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Quer ver o Espírito Santo trabalhar no nosso meio? Ame o teu irmão. Deixa a diferença de lá. Amém? E seja agraciado nessa noite por não ser mais só um servo, mas por ser amigo de Deus. Agora, quanto à tua perseguição, meu filho, fique em paz. Jesus também foi perseguido, humilhado, mas venceu tudo. Você vai vencer. Agora entenda esta manhã que Deus tem um propósito específico na tua chamada. Amém. Deus me deu esse tema em um período em que eu estava angustiado, e eu indagava a Deus o porquê. Porque eu confesso aos irmãos que eu nunca quis ser pastor. Há muitos que desejam, mas eu não quis. E é interessante como Deus me chamou. Eu lembro-me que na minha timidez e na minha limitação de poder estar diante de público e poder falar alguma coisa, até mesmo explanar a palavra de Deus, num certo culto, eu assentado com o meu trompete na banda, um pregador nos visitou naquela noite, e ele, de uma forma muito usada por Deus, ele apontou o dedo na minha direção, não propriamente diretamente para mim, mas eu vi, enxerguei e aceitei que era muito claro para mim. E ele disse: olha, Deus irá tirar gente do anonimato aqui. Deus irá levantar pessoas aqui que não vão compreender a forma como Deus irá fazer na sua escolha e na sua chamada. E o meu ministério foi desenvolvendo, e ao chegar ao presbitério
foi um ponto-chave da minha posição em relação ao pastorado. E houve um momento em que eu estava muito focado com as coisas materiais, cursando faculdade, uma boa posição dentro da empresa, e eu tinha para mim que exercer o ministério pastoral era algo que demandava muita renúncia e um preço muito alto a se pagar, abrir mão de muita coisa, principalmente do conforto da família, dos amigos, dos luxos, e eu não queria isso para mim. Em uma certa ocasião, fui obrigado a tomar uma atitude pela qual um dos nossos pastores que dirigia a nossa congregação foi tomado de uma enfermidade e não tinha quem assumisse a sua posição, e eu fui obrigado a assumir a igreja. E não tive escolha, porque o pastor presidente chegou para mim e falou: você vai assumir a igreja. Mas você vai assumir a igreja. Não, você vai assumir a igreja. Eu falei: meu Deus, mesmo angustiado, mesmo contra a minha vontade, eu assumi. E um belo dia, eu questionando a Deus: Senhor, mas não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu escolhi para a minha vida. Deus então falou ao meu coração de uma forma muito grande, muito tremenda, sobre o propósito da escolha dele. E Deus falou comigo dizendo: você não foi escolhido nem pelos seus méritos, nem tampouco pelos teus deméritos. Eu olhei para você e te escolhi, e isso basta. Você vai fazer a minha vontade. Aleluia. Irmãos, aquilo bastou para mim. Eu abri mão de tudo e aceitei a vontade de Deus para a minha vida. Depois deste dia, nunca mais eu fiquei sem sentir a presença de Deus e ter Jesus ao meu lado e saber que eu sou amigo dele. É Ele quem cuida, é Ele quem capacita, é Ele quem vela. Talvez você adentrou esta manhã aqui, esta manhã, neste dia, e você está duvidoso quanto à chamada de Deus para com o teu ministério, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida esta manhã. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu. Não te escolheu pelos teus méritos, também não te escolheu pelos teus deméritos. Ele olhou para você, e não me pergunta o que é que Ele viu em você, porque eu não sei, e talvez nem você sabe, mas Ele olhou para você e te escolheu. E Ele diz esta manhã: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu esta manhã, e como escolha de Deus, não questione, e como escolha de Deus, não brigue, e como escolha de Deus, fique na tua posição, porque na hora certa Deus há de te exaltar, Deus há de fazer aquilo pela qual Ele tem te chamado, porque Ele tem um propósito na tua chamada e na tua escolha. Amém? Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Lembre-se, Deus tem um propósito lindo na tua chamada. Aleluia. Deus é eterno. Aleluia. Há muitos obreiros que não têm sucesso na sua vida ministerial porque não entenderam o propósito da sua escolha. E se atendesse para isso, são 5 propósitos que Deus quer que você viva. De uma forma simples eu tentei passar para vocês esta manhã. Se vocês atentarem colocar isso em prática, a tua vida vai mudar. Amém. O teu ministério vai mudar. Amém. A tua conduta em relação à obra de Deus vai mudar. Amém. Porque a tua escolha não foi feita por homens, foi feita por Deus. Amém. O que norteia e que demonstra que fomos chamados por Deus não é o fato de termos um bom carro, uma boa casa, muito dinheiro no banco, não. Pelo contrário, o que demonstra que você foi escolhido por Deus é as lutas, as adversidades, as perseguições, as provações. O obreiro que não passa pelo fogo, ele não pode ser aprovado para o santo ministério. O obreiro que nunca foi quebrado, que nunca foi humilhado, que nunca foi perseguido, ele não está aprovado para o santo ministério.
esta manhã na tua presença. Meu Deus, eu acabei de transmitir a tua palavra ao teu povo, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito em cada vida, em cada escolha aqui esta manhã. Eu sei que o Senhor tem um propósito, meu Deus, meu Pai, dentro do que ministramos ao teu povo esta manhã, a cada obreiro esta manhã, que eles possam aceitar a tua palavra de bom grado e entender que aquilo que o Senhor tem para a vida deles é muito mais do que aquilo que eles têm pensado, pedido, Senhor, porque é o Senhor quem cuida do seu povo. Meu Deus, que o propósito do Senhor de produzir fruto e seja enraizado na nossa alma, que venhamos, Senhor, meu Deus, nos preocuparmos com as vidas que estão descendo cada dia mais a profundeza dos infernos do pecado. Meu Deus, nos faça entender, ó Pai, que para sermos seus amigos precisamos colocar em prática a tua palavra, que precisamos amar o nosso próximo, deixar a diferença de lado e aceitar, meu Deus, os nossos irmãos ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta manhã. Eu te louvo pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui esta manhã de posse, meu Deus, desta palavra, e que o Senhor venha abençoá-los poderosamente e que a tua palavra venha produzir frutos em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Rogério. Muito obrigado, meu querido. O Senhor me honra com essa oportunidade e eu louvo a Deus pela tua vida. Amém? Que Deus continue te usando poderosamente. Amém? Aleluia.